Olá de novo. Hoje no Unidade Online nós vamos conversar com o Henri Yapel. Será que agora eu falei certo? Entrem aqui no Insta dele, confira o trampo que ele faz. Ele é quadrinista, faz vários zines. Por sinal, eu tenho aqui. Ah, olha lá. Já entrou. Vou te chamar. Enquanto isso, tcharam, olha só, tenho catzines. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Uhum. Tá ouvindo aí de boa? Tranquilo, tranquilo. É, aqui também. Ah, estava com os catzines aqui na mão, Uhum. me mostrando. E aí, será que eu falei certo seu nome dessa vez? Falou, Yeah. falou certíssimo. E aí, tudo bom? Como vai? Ah, tranquilo, tranquilo. Você tem produzido bastante nessa quarentena? Eu tenho uns outros zines aqui Sim. seus que eu vou mostrar. Esse Vamos Fazer um Fanzine, como é que foi que É, esse, rolou? esse é mais assim, na verdade, os desenhos todos dele, né? Os textos a gente fez junto, né? Os desenhos todos são da minha esposa, a Fafá, né? E Uhum, a gente sempre fazia uma oficina, alguma coisa em escolas e tal, e o pessoal, o que é fanzine, não sei o que lá, aquela, né? Então a sim. gente fez esse folhetinho, daí, antes de começar já distribui e tal, né? E faz uma salinha antes já né, com os toques aí principais, né? Tudo, né? É Sim, bem didático, assim, né? sim, bem didático, explica como é que pode fazer. Uhum. Legal. E veio junto com esse. Ah, sim. Ah, o Encruzilhada, esse aí ele é um fanzine que a gente fez com o pessoal aqui da América do Sul e uma parte ali do Caribe, né? Ah, legal. E a maioria dos textos, a maioria das coisas é tudo em espanhol. Só tem, acho que, ah, é só eu e a Fafá ali que tem alguma coisa em português e a, e a Kaline lá de Sorocaba que participa, né? O resto é tudo o pessoal ali da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, né? Entre outros, né? Essa aí já é uma parte que você mostrou, um desenho da Fafá e o outro, aquele mais escuro ali, ele veio de Porto Rico, né? Olha, legal. E E assim, como que funciona esse contato com o pessoal de outros lugares? é tranquilo, a gente vai se organizando ali com mensagem para lá e para cá, e-mail, enfim, né? E depois de tudo pronto, imprime e, né, despacha para lá um pacotinho com exemplares lá, o pessoal curte, né? Alguns levam para eventos que eles vão na cidade, país deles lá, bem legal. Eu Sim, acho assim legal. uma coisa bem interessante para você conhecer novas novas maneiras de fazer alguma coisa, né? Então é sempre interessante, sempre útil, né? Sim, e de juntar as pessoas, né, de lugares diferentes, assim. Sim, Isso é muito legal, isso. porque... Porque Oi, a desculpa. maioria fica só nos contatos assim meio uma coisa meio distante assim, e você tem todas as coisas ali, você folheia o fanzine, você tem todos eles ao mesmo tempo ali. O pessoal curte muito, né? Sim, é bem legal. Você tem esse costume, né, de
trocar fanzines por cartas, né? Sim. Uhum. Faz A tempo que gente você faz isso? começou. Ó, eu comecei a colaborar com fanzines em 87. Olha, Isso eu acho que é um pouquinho antes de você nascer, provavelmente. logo, logo depois. Ah, logo depois? Foi Ah, logo tá. depois, eu sou de 86. Mas Ah, ali, naquela ó. época não tinha internet, né? Não tinha, não tinha. Era tudo na base da carta e da paciência, né? É Fosse verdade. fazer esse fanzine aí naquela época, para você receber alguma resposta, ia levar uns 45 dias, pelo menos, para alguém te mandar a colaboração, e, enfim, isso ia ser bem mais demorado. E assim, em questão de uma semana, você tem tudo, praticamente. Você combina com o pessoal tal dia, o pessoal vai mandando bem tranquilo, né? Nossa, é verdade, né? Mudou muito. E Uhum. também eu acho que o teor das coisas, né? O conteúdo. O que era mais. O que que você recebia mais nessa época que você começou a fazer, assim, o Bom, a conteúdo dos maioria filmes? das coisas que eu recebia, assim, sempre teve mais a ver com quadrinhos, né? Sim. Mas também muita coisa de fanzines da área, assim, um pouco mais. Pessoal de poesia, pessoal de punk, né, com muita resenha de fita demo, e, enfim, essas coisas aí sempre rolaram e sempre é legal, sempre é interessante. E E vem chegavam desde as aquela fotos. época, né? Oh, desculpa. Bastante, bastante. E a Chegava gente, com kart, com os zines contando do show. sim. Eu Esse é fiz, bem eu acho que legal. algumas capinhas para fitinha, essas coisas aí, a gente fazia de vez em quando, né? E Ai, era que legal. uma coisa legal, né? Você pelo menos ouvia tudo antes do resto do pessoal, né? Para poder fazer os desenhos, alguma coisa, sempre você ouvia um pouco antes, né? Nossa, é verdade, né? De primeira mão, assim, porque também Sim, é ia bem ser bacana. divulgado por vocês, né? Tipo, que estavam trocando as informações de Sim. para outros estados e tal. Meu, isso é muito legal. Eu acho que é isso que criou toda a história do fanzine, né? E que continua ainda hoje, porque, sério, é muito lindo receber uma carta assim. Você ainda tem um Adesivo, envelope? lógico que eu tenho envelope aqui o outro. Ah, Você acha? Eu guardo adesivos, envelopes, zines. essa ideia ali de decorar ele um pouco com essas mensagens aí de fanzine eu acho assim bem interessante, tipo até pro pessoal que manuseia até chegar na tua mão, etc. O pessoal vai, mas que diabos é esse negócio que está aqui dentro, né? Você cria É, essa expectativa, o misterinho da coisa, né? Eu acho bem é, bacana, né? Você populariza um pouco, né? Ou pelo menos tenta, né? Para o pessoal ficar meio desconfiado, né? é verdade. Tipo, o que que é isso que tá, que estão enviando um pro outro aqui, né? Que não é uma Uhum. carta pra gente. Muito bom. Na verdade a gente se conheceu desse jeito, né? Sim, sim. Você me convidou Acho para que foi na participar uma de suas Desgráfica cenas. também que você participou, a gente participou, mas aí foi só um oi e tal, tal. Não foi nada muito de se conversar e tal. Mas depois começou com um papo aqui e ali, os envelopes decorados com os fanzines e coisa, né? Sim. Bem bacana, né? E eu acho que a maioria das coisas começavam desde antigamente, né? Sempre a parte das cartas, né? Até a Fafá, eu conheci ela, a Fafá também era fanzineira naquela época já, Olha. só que ela não é daqui, ela é natural de Recife. Uhum. Eu mandava os fanzines para lá, a gente tal, e estamos aí agora, né, 20 e tantos anos já juntando os trapinhos, né? Nossa, que legal. Então vocês se conheceram assim, por Conhecer carta. através de cartas e fanzines, né? Que legal. Nossa, com certeza, né? E junto a vocês dois, vocês fazem todos os projetos juntos, né? Sim, é bem mais, assim, mais fácil, né? De você estar em casa e tal, vamos fazer tal coisa, né?
Aí cada um chama um pessoal e junta lá para ter o material todo no fanzine, né? Sim, é verdade. É, você vinha muito para São Paulo fazer essas feiras, participar? Feiras, assim, a gente recentemente só participou mesmo daquela edição da Desgráfica, né? Uhum. E outras vezes que a gente ia, realmente não era bem para feiras, era só para, às vezes, dar um rolê, conhecer o pessoal, enfim, essas coisas, né? Mas eu acho que mais ainda a gente costumava ir mais aqui para Porto Alegre, né? Ah, E é tinha verdade. eventos assim anuais lá, e a gente tipo todo ano ia, né? Era um pouco mais comum a gente estar por lá, né? Nossa, é A verdade. viagem é Não, aí praticamente a acontece mesma, muita né? Você coisa. fica a noite inteira trancado no busão lá até chegar, né? Então é elas por elas, né? É verdade, mas é bem que é um pouquinho mais perto, né? É ligeiramente, né? Não é, talvez uma horinha de Uma diferença, hora talvez. só de diferença. Sim. Caramba. Você tipo embarca 8 horas da noite, chega a 8 horas, né? Entre 7 e 8 horas da manhã, né? É quase a Sim. mesma coisa, né? Nossa, é mesmo, é uma viagem. Uhum. Ah, mas legal. E aí, então quer dizer que você é viciado em gatos? Porque catzine? Também. Antes você estava até estava comentando, né, que tinha um deles aqui quase invadindo a filmagem aqui, querendo um pouco de atenção ali. É verdade. É, eu também gosto muito de gatos. Eu fiquei muito feliz quando você me chamou para participar do Catzine, porque, meu, era bem a época que eu tava Uhum, desenhando coisas com gatos, assim. uhum. E Eu quantas até pessoas? eu vi Oi, desculpa. justamente um desenho disso com o gato Gato na na cabeça. cabeça e tal. Daí eu disse, vou perguntar para ela se ela não quer participar, né? Aí foi, né? É verdade. Ó, mas é muito bom, olha só. Lindão. E quantas edições já tem desse Catzine? Esses aí são quatro, né? A gente Essa é a ia quarta, né? fazer um esse ano, não, vamos ver ainda se até o fim do ano a gente consegue. Sim. Normalmente a gente faz ele uma vez por ano, né? E todos os Ah, outros também, tipo, uma vez por ano e só vai revezando eles, né? Mas sai um por ano de cada um. nossa, é muito legal, né? Tem muitas pessoas que participaram. Deixa eu ver Sim. quantas foram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 10. Mais vocês. Uhum. São 10 Em pessoas para geral cada fica mais ou edição. menos essa média de a gente e mais umas 8 ou 10 pessoas, né? Uhum. Mais ou menos. E normalmente é o pessoal daqui do Brasil, ou você chama o pessoal de fora também? Alguns de fora, né? Essa edição 4 ela tem a capa foi feita na Argentina, né? Uhum. A Patrícia Breccia, né? E tem a história da Caterina, né? Develcati, né? Que ela sempre, acho que É ela do foi, acho Chile, que né? que mais participou ali. Ela participou desse ali, já participou de um primeiro discos que eu já te falei ali que segunda-feira provavelmente vai um pacotão aí para você com algumas coisas, né? Ah, legal. E também de um outro fanzine que a gente fez aqui na quarentena, né? Com Uhum. mais pessoas de fora, assim, que estava todo mundo meio isolado e coisa. E só algumas pessoas ainda eu nem consegui mandar o fanzine, porque tem países que não aceitam nenhuma remessa do Brasil por enquanto. Ah, é verdade, né? Tá com essa Então tá tudo restrição. meio parado, né? Olha, esse é o da Kite. É esse mesmo. Esse aqui tem o da Fafá. Uhum. Ah, é muito legal, porque mistura histórias em quadrinho e ilustração, né? Sim, sim. Sempre tem um pouquinho. Até tem uma pergunta aqui sobre conteúdo de ilustração, né? Isso aí também, Uhum. até a gente fez um aqui, que é esse aqui que ele é basicamente só ilustrações, que é
uma página para cada pessoa, né? Uhum. Então, a maioria é só uma ilustração, assim. Ai, legal, fica lindo, né? Esse aqui tem, com a gente, dá 23 pessoas nesse aqui. Por isso que é mais fácil, tipo, uma pagininha cada um rende mais, né, o espaço, né? É verdade, né? Porque aí, quando é quadrinho, acaba ficando mais páginas, né? Sim, sim, você gasta lá, às vezes, com cada história, duas, três, cada pessoa, né? Então, realmente, tipo, 10 pessoas já bateu as 30 páginas, né? Tranquilo, né? É verdade. Então, por isso que fica mais ou menos nessa faixa, como eu te falei, em torno de 8 a 10 pessoas, geralmente fecha uma edição, né? E outra pergunta ali de quanto tempo demora, depende muito de quando você quer fazer e, tipo, as pessoas que vão participar, você deixa mais ou menos uma data ali. Em geral, a gente se planeja a partir dos 2 meses antes. Eu quero fazer, vamos supor agora, eu quero fazer em setembro, lançar em setembro. Uhum. Agora eu já começo a perguntar para o pessoal, vou fazer um fanzine assim, tipo 2 meses, pelo menos, para a pessoa também se planejar, né? Não adianta você dizer, vou fazer amanhã, semana que vem, enfim, não rola, né? Então você tem É que dar verdade, não dá um tempo. tempinho, né, para a pessoa pensar o que vai fazer, como vai fazer e tal. Tem um tempinho, né, para conseguir fazer uma coisa bacana, né? Uhum. É verdade. E qual que foi o último projeto aí que você fez? Desse Esse tema aí. e o mais recente de todos é o segundo discos, esse aqui, Olha. né? Nossa. O Snow disse que na próxima ele participa, né? Tá bom. Ah, olha Vamos lá, quero aguardar o ver. seu Snow participar com uma historinha sobre discos. Esse aqui é sobre disco mesmo, né? LP, CD, essas coisas, né? Uhum. Enfim, aí tem uma historinha da Fafá, aqui você já vê o disco de vinil. Então são Uhum. coisas tipo as memórias de algum disco que você tenha comprado, que você tenha gostado, né? E tipo aqui também mais uma da Tassiana, aqui de Santa Catarina. Aqui é uma história minha. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Tem o Alberto Monteiro, lá do Rio. Nossa, Esse também é das antigas, né? O pessoal aí que é um pouquinho mais das antigas. uhum. Deixa eu ver. Aqui também o mesmo fez a capa, que tem uma história dele, o Lau, lá de Rio Grande, né? É um estilo assim bem arrojado, bem interessante, né? Nossa, lindão, hein? E Tem uns deixa cortes eu ver, diferentes aí de 4x4. sim, aqui a Dani de Blumenau, aqui o Iramir lá de São Luís. Iramir também ele gosta de fazer uns cortes um pouco diferentes assim. Nossa, fica lindo. Deixa eu ver quem mais. Aqui também ela até eu acho que deve estar acompanhando a gente, a dona Camila, Ó, lá do legal. Rio também. Aí, Camila, se tiver aí, manda o seu arroba. Aí tenho mais aqui do Doutor Insecto, lá do Rio Grande. Ele mora numa cidade com um nome muito legal, que é Santo Antônio da Patrulha. O nome... Eles têm uns nomes bacanas de cidade aqui, a M do Paraná, que tem mais uma história. Ela já disse, eu estava nesse discos também, Dona Camila. Boa. E o Isidro, ele é carioca também, mas ele mora em Curitiba atualmente. Olha lá. E aqui daí temos também essa história aqui foi feita quase em cima do laço. Eu escrevi a história assim, mandei por WhatsApp pro Eliel lá em Pernambuco, ele desenhou assim rapidamente, né? E fecha aqui com uma ilustração da Dona Fafá, aqui e mais uma aqui com a Nina Simone.
e a nossa lista de colaboradores, né? É bem legal. E aqui também o seu Zanon, eu gosto de fazer umas ilustrações muito cheias de pontilhismo e outras técnicas assim mais detalhadinhas, né? Sim. Ah, É, legal. essas, E a ideia aí desse zine era falar sobre um disco, sobre música. sim, é tipo um disco que você tenha te marcado numa época da sua vida, alguma coisa, ou alguma história a ver com como você conseguiu comprar um determinado disco. Sempre tem aquele folclore, né? Algum acontecimento assim diferente, envolvendo um disco, a música, enfim. Aí a maioria Uhum. do pessoal gosta porque justamente todo mundo tem aquele disco, aquela música assim que curte, né? Sim. E sempre é mais fácil talvez de você falar a respeito, porque todo mundo, como eu sempre falo, todo mundo tem uma música que adora e tem uma música que odeia, É verdade. né? Sempre tem, né? Então você parte daí e faz os seus trabalhos sobre isso, né? E teve alguma história de alguém, de alguma música odiável? Não, não, tá Ou a tudo maioria tranquilo. foi de músicas preferidas? Sim, sim, tá tudo assim, tipo, o pessoal foi mais pelo lado do amor mesmo, né? Sim. E já a maioria fica mais, acho que, ligada nessa parte de fazer uma homenagem a alguma coisa que você curte mesmo, do que só falar, vamos dizer, só das coisas ruins, né? Melhor falar Uhum. das coisas boas, né? Sim, é verdade. Mas se bem que, ó, você me deu uma boa ideia. Os próximos discos aí que tiver, eu também quero fazer um Ah, desenho, em mas eu vou falar para uma música irritante. dezembro sai o próximo, já está convidada, né? Vai ter aí, como você falou agora ao vivo e a cores, né? Não É tem, verdade. vai participar. Tá gravado agora, hein? Não tem mais Está jeito. gravado. É, o Snow também já falou aqui, ó. Ah, sim, sim, o Snow ele quase participou desse aqui, só que ele teve uns contratempos ali e tal, então vai ficar para a próxima, né? E teve até gente que eu tive que dizer, né, que ia me mandar e, tipo, já tinha, o primeiro saiu com 32 páginas, esse segundo com 40, a gente também já estava meio em cima, daí a coisa ficou meio assim, daí já ficou, ó, então eu vou deixar para participar do terceiro. Não, beleza, já tem gente ali que já está se programando para isso, já está fazendo as coisas. Como eu falei, Sim. é um tema assim que o pessoal curte, né? Música sempre é bacana, né? Faz muito sentido, né? Fazer música e quadrinhos, assim. Porque, Sim, que a maioria das vezes, tipo eu, por exemplo, você está desenhando, mas ao mesmo tempo que está desenhando, está ouvindo alguma coisa, uhum. né? E quais são suas influências musicais aí que te inspiram a fazer Ah, quadrinhos? tem bastante coisa, né? Mas mais as coisas que a gente ouvia há mais tempo, né? Tipo, eu sempre uso algumas coisas, né? De Ah, Black Sabbath. um som um pouco mais vagaroso, assim, eu acho, né? Mais Uhum. arrastado. A gente também escuta coisas mais rápidas, tipo outra coisa assim que eu posso ouvir o dia inteiro sem ficar, eu não fico chateado, meus vizinhos às vezes ficam, né? Tipo Motorhead o tempo todo, né? Muito bom. Coisas desse tipo. É, rock e metal, né? Nem todo mundo. Os Ou, vizinhos ou amam ou odeiam a gente, né? sim, sim. É, mas legal. E como que anda aí essa produção na quarentena? Como que anda o contato com o pessoal também, né? Que acho que agora o Uhum. pessoal, todo mundo tá mais online, né? Então dá para se conectar mais rápido com as pessoas, né? Sim. Acho que o pessoal tem tido um pouco mais de tempo para ficar online ou tipo, ficar num chat, alguma coisa para conversar, né? E normalmente é tudo muito mais corrido. E É, assim você às vezes às vezes você está lá conversando com três, quatro pessoas ao mesmo tempo que te mandam uma mensagem, você
eu mando uma resposta, mas já veio de outra pessoa e tal, né? Sempre legal, né? Sempre, só às vezes você se atrapalha um pouco, porque um fala uma língua, o outro fala outra, então você tem que ficar meio no ping-pong lá, mas Sim. é tranquilo. Ah, é legal. É, não sei, eu tenho conversado bastante, né? Tanto que a gente tá fazendo essas lives e tal, resolveu Sim, documentar sim. todas essas conversas para realmente, tipo, a gente tá se conectado muito mais com as pessoas agora, né? Que Hum. tem, tipo, um tempo que É a um gente. registro de uma época, né, que a gente está agora, uma coisa assim bem atípica, né, então é interessante deixar registrado de alguma maneira, né, ou fazer um Sim. fanzine com isso, ou como você faz ali, todas essas lives, né, você vai ter um arquivo de muita conversa, de muita coisa que acontece justamente nesse período, né. Sim. É, e inclusive também o conteúdo das coisas, né? Os fanzines e quadrinhos que o pessoal está produzindo agora, é exatamente isso, Uhum. vai mostrar essa parte que a gente está passando, né? O que marcou. Sim, É, alguém comentou aqui, ó, The Yellow Side of Rachel, que o uhum. distanciamento é só físico mesmo, é. Porque tá Sim, todo sim. mundo conectado o tempo todo, né? Uhum. Falando nisso, É, eu vi lá nas suas justamente redes. essa é a Raquel que eu te falei antes da live, é essa aqui, a Ah, nossa quase filha, né? legal. Gostei do nome dela aqui. Muito bom. Ah, sim. Hum, opa. E calma, me perdi. A gente tava falando das lives, né? Ah, é. Eu vi no seu Face que vão rolar várias aí esse final de semana, é isso? Que você tá participando de algumas por aí? Não, não, não. Participei uma no final de semana passado e mais essa de hoje. Por enquanto, somente, né? A gente Uhum. tem falado com algumas pessoas e talvez a gente vá fazer mais, né? Mas ainda tipo não está definido, então vamos aguardar para divulgar quando tiver ok. Ah, legal. Qual que foi, com quem mesmo que você falou da semana passada? Eu Isso vi. foi com a Build Tales aí de Blumenau, o Uhum. Rodrigo Geraldo, né? E ele também é um cara que é sempre muito ligado a quadrinhos, né? Eles estão produzindo algumas coisas também, né? Na área. E daí a gente sempre conversou sobre essas coisas trocar dica, né, de leitura, enfim, essas coisas ali. Daí ele resolveu fazer o canal de live também, e me chamou ali, a gente participou de boas, né? E até eu acho que daqui a pouco ele vai fazer mais uma com o Rogério, lá de Porto Alegre, deve ser às 8 horas, deve emendar com essa aqui. Vamos ver se a gente Ah, consegue legal. acompanhar também. Ah, é bom que a gente consegue, com o horário, dar uma intercalada, né? Pra conseguir ver Sim, todos. sim. O Snow perguntando por que ainda publicar em impresso, né? É. É, E aí, Ah, qual que é eu, a sua eu, eu paixão do publicar gosto no papel? justamente de manusear, você sempre... a gente cresceu lendo gibi, os livros, enfim, você sempre manuseava aquilo, né? Tem o cheiro do livro, o cheiro do gibi, entende? Então, você ainda usar um pouco do impresso é tipo você manter um pouco daquelas características da época, né? Que você lia isso e tal. E também acho assim, você manda, que nem você falou de guardar até o envelope. É uma coisa mais emocionante você receber um envelope. Eu não sei nem o que tem aqui dentro, deixa eu ver, eu rasgo o envelope lá, vejo, né? É Uhum. uma coisa diferente do que você só vê numa tela, né? É uma coisa assim, bem mais, um contato maior entre as pessoas mesmo, né? É verdade, ó, alguém comentou que é o mesmo motivo de ainda ouvir o Bolachão. É Sim. verdade, né? Vinil. Você ainda ouve, seja o vinil, seja um CD, enfim.
ou mesmo quem ainda tem algumas fitinhas, né, de fita demo, enfim, sempre é uma outra sensação, né, do que só, né, que nem o Rodrigo diz, faz parte da experiência de fazer a leitura ou a audição do material, você ter alguma coisa em mãos, né? Acho que fica mais legal, né? E outra, né? Tudo bem que sou suspeita pra falar, porque eu amo, mas encarte é uma coisa Ah, que faz principalmente, parte né? da minha vida. Tipo, ler as letras da música enquanto está ouvindo, Uhum, ter um papelzinho lindo e tudo escrito pequenininho. Eu piro muito nisso. Ah, eu guardo envelopes, né? Então, tipo, uhum. eu acho muito legal que essa ideia ainda funcione, que as pessoas continuem fazendo isso, porque receber um pacote secreto, assim, que você não sabe muito bem o que você vai receber, é muito mais legal. Sim, tem a surpresa, tem toda a expectativa que você cria, né? E você tenta ver, imaginar, não, mas o que será que me mandaram? Quem é? O que tem aqui dentro, né? Então É, é uma outra coisa, né? é. Ah, eu acho também que tem essa história, sei lá, eu visitei muito sebo quando eu era adolescente, então eu entrava e ficava fuçando em livro, fuçando em Ah, disco, sim. Uhum, achando umas raridades, assim, no meio dos discos. Então também tem isso, né, de querer mexer nessas coisas e divulgar. uhum. Ah, alguém perguntou: o que você tem achado da qualidade dos zines ultimamente e dos novos publicadores e do público? Ó, é uma pergunta geralzona. Depende, né? Tem algumas características, até a gente estava conversando já faz alguns dias aí com o pessoal, acho que até foi um assunto que apareceu numa outra live ali, até a gente chegou a mandar algumas ideias também no bate-papo junto, né? Mas muita coisa assim de fanzines, por exemplo, quando a gente começou, a maioria eram fanzines coletivos. Uhum, Você tem lá, como eu também costumo ainda fazer, né, que tem 10 pessoas, enfim, várias uhum, pessoas ali, cada um com uma parte curta, mas todo mundo na mesma edição. Por exemplo, naquela época você tinha, vamos supor, lá meia dúzia de fanzineiros, certo? Cada um fazia o seu fanzine, mas não fazia só com o seu trabalho. Eles trocavam os trabalhos entre si e cada um tinha os seus contatos, então você multiplicava a quantidade de pessoas que iriam ver aquilo lá. Né? sim. E hoje, muitas vezes, você tem fanzines que eles são muito pessoais, assim, tipo, a mesma pessoa faz tudo. Né? Uhum, Então, é uma tendência, talvez, ou então a pessoa tem a necessidade de talvez colocar algumas coisas para fora também, é válido. Tem muitos uhum, fanzines que eles são justamente assim, uma espécie de diário, né? sim. Só assim a característica é que é mais individual e não tão coletivo como costumava ser. Talvez, de uma certa maneira, isso limita um pouco o público, porque eu vou fazer só uma coisa minha, eu vou ter só os meus contatos Sim. que vão ver aquilo. Se eu chamo você para participar, eu te mando lá um pacote com 3, 4 fanzines, você pega um para você e os outros você distribui para contatos seus, mais vai ver. Gente Uhum. que eu nem conheço, que eu não tenho contato, e sim a coisa se multiplicaria mais. Né? É Essa verdade. era o costume da época ali, quando a gente começou, e de certa maneira ela poderia ser usada ainda. A gente trocava, até eu acho que eu falei contigo, né, você faz um desenho a lápis, depois a outra pessoa passa a tinta, enfim, ou Sim, de ter as escreve outra etapas, né? pessoa. Aham. E a gente costumava fazer muito disso aí. Hoje em dia não é mais tão comum como a gente fazia. Eu fiz muitos trabalhos em parceria com o pessoal e é uma coisa bacana para os dois lados. Tipo, você escreve um texto, eu vou criar uma ilustração sobre isso, eu Uhum. vou ter a minha leitura, né? Sim. Uma releitura, enfim, e eu mando um texto para você, você faz a sua leitura daquele texto, né, e transforma numa ilustração.
sempre é uma experiência interessante para as duas pessoas que estão fazendo ali esse trabalho, né? De você perceber como que a outra pessoa percebe, Sim, o que ela se entendeu expressa daquilo que com você aquilo que você... escreveu, né? Sim, é verdade. Talvez fazia muito, acontecia muito mais isso antes. Talvez É que não a tinha, divulgação não tinha tanto alcance, né? que não tinha internet, a gente tinha que inventar alguma coisa diferente para fazer essa rede analógica, ela ter esses atrativos, essas variedades, né? Hoje em dia é mais imediato, né? Tudo com o contato da internet e tal, né? Bem mais É. imediato, né? Não, mas faz total sentido isso de conseguir divulgar as coisas de outras pessoas, do alcance ser maior. Hoje também tem a parceria, né? Tipo, Sim, eu acho que tem é algumas uma forma, revistas né, de hoje que fazem parceria. isso, né? Uhum, Deixa eu pensar, ó, revista Prego, também sai várias pessoas. Banheiro Selvagem também são várias pessoas fazendo junto. uhum. Mais ou menos como eu falei, é uma coletânea, vários trabalhos diferentes, né? E, Uhum. tipo, você sempre tem aquele um que talvez você se identifique mais, você procura daí talvez entrar em contato, você tem mais fanzines seus, assim, tal. Sempre tem mais opções, né? Sim. E também negócio da banda, né? Tipo, os fanzines de banda já fazem essa parceria com a banda, né? Uhum, Você divulga a música e a banda e ao mesmo tempo eles vão divulgar o seu trabalho e começa por aí. Eu gosto muito dessa parte de fazer coisas coletivas. uhum, Eu não tenho ainda muito costume de trocar coisas, porque eu lembro que eu só trocava cartas com outras pessoas, assim, quando eu era criança, de enviar desenho e tal. Aí quando eu era adolescente já uhum, tava internet a milhão, e aí eu ficava muito mais online mesmo. E só fui conhecer coisas de quadrinhos nacionais e zines, essas coisas mais pra frente, assim, bem mais pra frente. Quando eu tinha, sei lá, uns uhum, 25 anos. Antes era só internet. Não tinha... Ou as coisas de banda, né? Banda punk. Quando você vai nos uhum. shows de banda, tem lá, a galera ainda faz fita, pôster, Tem, tem a sua adesivo. barraquinha lá para comprar as partes interessantes depois do show, né? É. É verdade, ó, o Patrick comentou aqui. Eu não sei se você chegou a ver o projeto que ele fez, que chama Bluesine, que é um Eu zine ouvi falar, coletivo só de blues. acho que participou o Adão lá do Rio Grande. Eu cheguei a fazer um fanzine de blues também, mas esse já faz algum tempo, acho que foi 2016, a gente fez um também assim, só que não era exatamente, pelo que o Adão me falou, esse projeto ali, ele era bem específico sobre músicos e blues, né? E aquele que Acho que é sobre o fez, artista, né? isso. E esse que a gente fez, ele era mais tipo para seguir mais ou menos só a atmosfera do tipo de música, o tipo de letra, mais ou menos assim, né? Uhum, Então, não é exatamente a mesma coisa, apesar do nome parecido, sim. gênero musical também, mas assim, é sempre uma coisa interessante, né? Blues também é uma coisa que a gente ouve muito, para você desenhar, enfim, é uma atmosfera, uma coisa bem bacana que você se integra nos desenhos, né? Sim, é muito legal. E o que que você, deixa eu ver. Quais são os quadrinhos que você se inspira para fazer as coisas? Ah, Você é isso fã? é muito variado, muito variado. É É, em verdade mesmo. geral, em geral, assim, acho que o que mais chamou a atenção, que a gente começa de alguma maneira quando também a gente era adolescente e tal, aí você encontra algum gibi, alguma coisa lá e você diz, oh, né? Isso aqui é aquele negócio assim que dá aquele clique, né? Então, muita coisa que eu
gostava era de material europeu, né? Muitos gibis assim, tipo ficção científica, terror, né? Essas coisas. Sim. A revista Heavy Metal, né? E trazia também esses caras da quadrinhos europeus assim um pouco mais ousados assim de visual, os enquadramentos e tudo. E eu acho que Você isso tem a revista Heavy Metal? eu tinha algumas. É que eu tive um sério problema na minha coleção com traças que invadiram lá o quarto onde eu guardava e muita coisa, né, foi embora, né? Droga, Mas, né, meu? Eles eram mas aí a gente festa. vai recomprando algumas coisas. Tem muita coisa de encadernado que você pode comprar e tal. Então é só aquele autor que você mais curte e tal. Sim. Então, né, não chega a ser muito problemático assim, né? Saudade dá, né? Porque você tinha aquela lembrança de ter comprado aquilo de uma determinada maneira lá. Você lembra até tipo o que você estava ouvindo no ônibus enquanto ia lá para o centro lá comprar alguma coisa, enfim. Né? Mas faz parte, não acontece. É triste, né? Porque devem ter umas coisas muito relíquias, assim, cara. Tipo, imagina, tinha as heavy metal. Eu nunca vi, nunca peguei na Hum, mão uma dessa. Eu só vi as versões online que tem. E tem uns traços super pesadão, sim, né? são. Uhum. E também ela é toda variada, histórias mais curtas, em geral tinha uma história comprida, e a maioria eram histórias mais curtas, né? Sim. E acho que isso é que por isso que a gente também costuma fazer mais historinhas curtas, né? Talvez é um pouco dessa influência, né? Que a gente lia muito coisas não tão extensas. Hoje em dia você tem aquelas coisas assim que parece que não acabam nunca, né? É, né? Gigantes. É, a ideia é tipo de livrão de quadrinho. Uhum. Ou Tem. então aqueles que são seriados e vão lá e é a mesma história, você vai acompanhando 10 números, 20, 50, 100 números e ainda não acabou a história, né? É Especialmente verdade. tipo mangá, é um negócio praticamente interminável, né? Nossa, mangá é infinito, né? Tem uns que, pelo amor de Deus, não acaba. Tem 500 edições. Ó, alguém fez uma pergunta. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui se eu vejo. Ó, era comum ver os trabalhos do Iapel em diversos zines. Qual a média de produção diária mensal? Ah, o Weaver perguntou. Ah, tá. Isso aí naquela época a gente fazia bem mais que hoje em dia. Hoje eu acho que é tipo, sei lá, umas 10 páginas por mês, talvez só. Tinha épocas que você fazia isso por semana, né? Nossa, não acredito. Sim, Teve época que todos os dias você tinha. sim, sempre tinha alguma coisa para fazer, né? Para fazer, né? E a gente se revezava assim, fazia ou ilustrações ou histórias propriamente, né? Às vezes o faxineiro te escrevia, pedia para você fazer uma ilustração só para uma capa, né? Ou só, tipo, muita coisa que eu também fazia já desde aquela época. Você faz uma ilustração e um pequeno texto assim por baixo, alguma coisa, né? É só para dar aquele clima, para não ficar só o desenho, né? Uhum. E então era muito variado, né? Mas em torno de umas 10 páginas ali era tranquilo fazer por semana, né? E hoje É já, bastante. né? Quando a gente faz alguma coisa, até esse período da quarentena ali, que a gente ficou um tempão em casa ali e tal, aí eu fiz bastante coisa. Tem alguns fanzines ali que eu já abasteci, eu acho que para umas três edições ali que eu mandei os scans, tudo para ele, então já está tudo bem mais adiantado, né? Uhum. Senão, normalmente você faz assim, como eu falei, aquele prazo lá de 2 meses ou coisa, né?
a gente diz, vou fazer tal zine, tal época, se você quiser colaborar, me manda para tal e tal prazo, né? Uhum. Hoje em dia está meio devagar, assim, mas a gente também continua fazendo, continua curtindo, né? Não Ah, com mudou muita, certeza. só mudou a quantidade, né? Sim. Oh, mas 10 por mês já é bastante. É que eu não sei nada como fazer quadrinhos, assim. Eu não sei quanto tempo que demora a ideia da narrativa, o Uhum. recorte das coisas e tal, mas eu sei que a galera que faz quadrinho não consegue parar, né? É tipo, quando É, se perde nas horas, faz quadrinhos, mergulha uhum. dentro das coisas. É por isso que nesse período que, né, você ficou mais tempo em casa, era mais fácil, você ficava ali e aquilo fazia lá, você ia lá, vamos supor, aconteceu muito comigo ali, eu prefiro fazer a maioria das coisas de noite mesmo. Então, você janta, tal, toma seu cafezinho e tal, e vai lá desenhar, né? Então, teve dias ali que eu fazia completa uma história de 3 ou 4 páginas até meia-noite, até com tinta, tudo bonitinho. No outro dia só botava os letreiros e estava ok, né? Uhum, Então, só você ter oportunidade e tempo, assim, sem ficar muito preocupado com outras coisas, uhum. e a coisa anda, né? Não tem muito mistério, né? É, tem que ter a inspiração. Mas trabalhar de noite, eu acho que meio, não sei, a maioria das pessoas que eu conheço gosta mais de trabalhar de noite, quando ilustrador de quadrinhos, assim. É que Parece que tudo flui. mais quietinho, né? Não tem tipo barulho de rua ou essas coisas, né? Para te azucrinar, né? Então É, é mais tranquilo. interrupções, né, da rua. É, daqui a Eles pouco é cortam, tá tipo, bem limitado, uns 50 e poucos minutos já começam a cortar, né? é, dá uns 50, eu não sei quantos exatamente, mas eles avisam depois de um minuto, mas aí de repente acaba, né? Uhum. Ah, olha lá, outra pergunta. E as feiras de publicação? Você acha que vai ser como o futuro delas aí depois com essa história toda Pois que é. teve agora? É, tipo, é mais devagar. Provavelmente vai ser mais devagar, né? Porque até você ter a possibilidade, assim, de ter mais segurança ao fazer uma aglomeração de pessoas e tal, né? Então, acho que no futuro ainda não vão ser tão imediatas, né? A retomada dessas feiras, né? Eu não É, sei, eu acho que tipo ano que vem talvez a coisa comece a ficar mais tranquila, né? Esse ano eu acho muito difícil ter alguma, né? Porque do jeito que vai, eu acho que não rola, né? espero que nem tenha, né, na verdade, porque papel, Se como que você você. vai ter que encostar nas coisas, chegar perto das pessoas, é Uhum. melhor esperar mesmo. A Weaver perguntou outra coisa pra você. Deixa eu ver aqui se eu acho. Outra curiosidade é sobre Tá. que a Beltra ficar no circuito de zines e quase nunca no oficial. Oficial. Uhum. Isso é uma decisão ou foi acontecendo? Uma parte é por decisão mesmo, assim, que é mais tranquilo você fazer as suas coisas assim com o pessoal que é do seu meio, né, tem as ideias semelhantes assim de como você faz os fanzines, né, você distribui o tipo de material que você coloca nos fanzines, então, e já tipo uma revista oficial, né, como ele fala, já é bem diferente, né, você tem que observar inúmeras coisinhas lá isso é comercial, isso aqui vende, isso aqui não vende, não sei, fica tudo assim. E no fanzine você fica mais à vontade de poder produzir alguma ideia sem essas limitações, né? Você faz como você quer fazer, né? É bem Sim. mais tranquilo, né, de você trabalhar, né?
Uhum. Então, acho que é um pouquinho de decisão, assim, porque é para não se incomodar com muita coisinha ali no seu ouvido, e aí foi, claro, vai acontecendo porque você fica mais à vontade mesmo e dá seguimento às coisas, né? Sim. É, eu acho que a área independente, o caminho independente acaba sendo muito mais assim, né? Tendo muito mais liberdade para criação Uhum. e parcerias e tal. Porque você não está pretendendo vender um produto, não é só isso, né? Você está vendendo uma ideia, uma criação. Sim, você tem uma, como você falou, é uma coisa bem mais liberdade, né? E você está num circuito de pessoas que falam a mesma língua, né? Pessoas que estão com a mesma intenção que você, né? Então Sim, tá é bem mais fácil, né? De lidar com isso, né? é verdade. E também é muito mais gostoso, né? Porque aí você é aquela coisa que, sei lá, pelo menos eu, quando começo a fazer um projeto, é difícil. Às vezes eu olho para o relógio e falo, nossa, passei 6 horas fazendo isso, esqueci de comer. Porque é isso, eu tô mostrando a minha Uhum. ideia ali, aí mergulha no projeto e você já é fã da pessoa que está fazendo junto. E essa é a parte mais legal. Sim, justamente. É muito bom. E vamos ver. Tem algum projeto aí que você está realizando nesse momento? Por enquanto eu estou distribuindo esse fanzine que ficou pronto agora no começo de julho, né? Uhum, Então, primeiro a gente já mandou para o pessoal que colabora, enfim, né? E divulgar isso um pouco, e daí depois a gente já tem alguma outra coisa já meio engatilhada, né? Mas ainda, tipo, quando tiver os nomes certinhos, daí a gente começa a divulgar também, né? Mas e em dezembro a gente já tem a ideia de fazer o terceiro discos, né? olha, Então, legal. daqui até dezembro ainda a gente encaixa mais uma ou duas coisas ali para conseguir terminar, né? Sim. Ó, outra pergunta aqui chegou aí para você. Vamos Hum. ver. Gostaria de saber se você tem todos os zines que você faz e quantos são, fora as colaborações. Os que eu mesmo fiz, É. os que eu mesmo fiz, a maioria eu tenho ainda, pelo menos as matrizes da maioria, né? Alguns, né, infelizmente, eles foram atacados pela meu acontecimento com as traças, então alguma coisa a gente perdeu, mas os de colaboração também foi a mesma situação, né, que a gente colocava tudo em caixinha, bonitinho, mas as caixinhas foram invadidas, né? Então, Sim. muitos deles têm, alguns têm, não, e outros têm só um pedaço, né? Mas os de colaborações eram muitos, porque quase todas as pessoas que me escreviam pedindo alguma coisa, eu costumava mandar alguma coisa para eles, né? E Uhum. então eram muitos fanzines. Você tinha uma época que você recebia por mês ali várias cartas, e toda carta tinha um fanzine que eu tinha colaborado. E Uhum. assim, procurava não repetir, né? Tipo, para cada pessoa mandar uma coisa que só aquela pessoa ia publicar. E também não Uhum. adianta você fazer uma história, mandar para 10 fanzines a mesma história. Os caras Uhum. vão achar, pô, o cara não faz mais nada na vida, só fez essa história, É, né? Então, não procurava fica fazer isso para a exclusivo, pessoa, né? tipo, valorizar, porque, tipo, você vai ter o seu gasto, né, Uhum. para imprimir isso ali, mandar pelo correio, enfim, você vai ter gastos com isso. Então, eu vou mandar a mesma coisa que eu já mandei para trocentos outros ali, não, aí não tem graça, né? Onde é que fica o respeito, né, pelo teu trabalho, né? Você também está Sim, é trabalhando verdade. fazendo essa parte da edição, né? Uhum. Eu posso mandar o desenho para você e tal, diz, ele só mandou uma página lá, mas só você vai publicar aquela página, ela não vai estar em outro lugar.
Então sim. você tem que ter esse respeito pelo que a pessoa também está. É uma parceria, né? Como você fala, né? Tem que ter os dois lados, né? Sim. É, não é simplesmente só a replicação de alguma coisa, né? É Sim. a criação mesmo para cada projeto. Então essa é a parte mais legal. Imagina o tanto de coisas que você não devia receber. Seu acervo É, devia ser gigantesco. sim, tinha bastante coisa. É muito legal. É, eu também tenho, eu ainda não tenho tantos, mas eu já tenho umas estantes aqui de zines. Uhum. Não tem como, Tinha zines é um logo. pessoal que antigamente me zoava, disse, cara, o que você coleciona? Ah, eu coleciono gibi, eu coleciono livro, disco e tal. Ah, não, você coleciona estantes. Aí me zoava com essas coisas, né? Mas, É, mas é isso aí, colecionador de gibi, coleciona estante. Porque vem é o pacote, né? De sim, faz várias parte. coisas juntos com o gibi. Ó, deixa eu ver, estamos em 56 minutos. Eu queria, antes da gente, sei lá, ser derrubado aqui, Pois é. agradecer você por conversar com a gente. E foi Ah, muito legal, gostei muito. prazer é meu participar. Eu agradeço o convite, né? A oportunidade aqui da gente conversar, mostrar algumas das coisas que a gente faz, né? Relembrar coisas que a gente já fez ou falar de alguma coisa que ainda, né, estamos planejando, né? Então, é bem legal, eu agradeço muito a oportunidade. Ah, muito obrigada. É muito legal lembrar, ouvir de quem fez realmente isso, as coisas que aconteciam, sabe, nos final dos anos Uhum. 80, anos 90, que realmente era o jeito que as pessoas tinham para divulgar a cultura, né? E E a funciona parte até legal, hoje. assim, que eu acho é que, tipo, muitas das amizades que você fez naquela época são amizades que ficam até hoje, né? Sim, Todo mundo ali ainda troca uma ideia, troca o seu fanzine, às vezes, você ainda faz alguma coisa, pá, você mandou alguma coisa para alguém ali que está ali trocando cartas com você há uns 30 anos, mas continua ali, né? E que legal. são as partes boas do fanzine, eu acho que é isso, é a oportunidade de você fazer amizades, né? Até eu tenho que eu fiz agora para acompanhar os novos fanzines, tipo um posterzinho assim, Olha, legal. Nossa, lindão, hein? que né, é o cara você saindo da caixa, né? Uhum. Mas é isso, né? Leia zines, faça zines, né? Cultive amizades e revolucione. Porque eu acho que o principal é que sai dessa história toda dos fanzines é a amizade que você consegue formar com as pessoas, né, que estão lá, né, do outro lado, né? Então é sempre uma relação assim de muita amizade mesmo. Sim, é verdade. Concordo. Adoro essa parte do lema. Tem aqui em todos os zines que você mandou, tem isso. Faça zines e cultive Sim, amizades. Ah, muito bom. Muito obrigada por conversar com a gente. Gente, entre aqui, ó, no Instagram dele, confira todo o trabalho. E obrigada a todo mundo que entrou, que fez perguntas. A gente vai colocar aqui no nosso IGTV. E vamos ver, temos um minuto. Você gostaria de mandar um beijo para alguém aqui que entrou, que fez coisas com vocês? o pessoal que participou ali, que mandou mensagens, perguntas, né, tudo, né? É isso aí, a gente tentar trocar ideias. Eu não consegui ver todas, né, porque passa meio rápido, mas enfim, as que a gente conseguiu responder, talvez já tenham também sido dúvidas de outras pessoas, ou enfim, alguma coisa assim. E é legal ver que tem muita gente participando, não só assistindo, mas conversando com a gente também. É muito legal. Ah, legal. E ó, temos 5 segundos, então um beijo